Boa tarde, caros estudantes. Na aula de filosofia de hoje, nós iremos começar a tratar sobre a filosofia helenística, A filosofia que diz respeito ao período conhecido como helenismo, E no que consiste o helenismo? Bem, pensando na parte de história, O helenismo, ele é um período que compreende a expansão do Império Macedônio com Alexandre o Grande, mais ou menos por volta de 320 a.C., até a conquista romana do Egito, que foi o último dos reinos diádocos, que eram sucessores, os estados sucessores de Alexandre o Grande, por cerca de 30 a.C. E o que caracteriza, no caso, o helenismo, é justamente o sincretismo, a mescla dos elementos gregos com os orientais. Então, nós devemos pensar, que o Império Macedônio, a Macedônia, ela não era grega, na antiguidade. Ela era o que os gregos chamavam de bárbaros, povos que não compartilhavam dos costumes gregos. No entanto, o rei Filipe II, ele tinha uma grande admiração pela cultura grega, pelos seus vizinhos do sul, e com isso ele teria sido responsável por helenizar a Macedônia. Então a Macedônia, que inicialmente não era grega, ela adota os costumes, a língua, as tradições gregas, Com o fim das guerras do Peloponeso e a luta pelo poder que se instala na Grécia, que acaba enfraquecendo as cidades gregas, Filipe II acaba sendo responsável pela conquista macedônia da Grécia, No entanto, ele morre assassinado em uma conspiração e seu filho jovem, Alexandre o Grande, é que acaba sendo o sucessor do reino macedônio. Alexandre o Grande, ele não apenas conquista a Grécia, termina de conquistar a Grécia, como também ele vai brigar, com o Império Persa, conquistando um a um as satrápias do Império Persa, criando um império que vai da Grécia, da Macedônia e Grécia, até o rio Indo, Então um império realmente muito grande para os padrões da época, que se expandiu em pouquíssimo tempo. Em cerca de 10 anos, o Império Macedônio encontrou a sua expansão máxima. E uma coisa bastante característica do Império Macedônio é a transição cultural, exportando muitas vezes a cultura grega para o Oriente e também importando, a cultura oriental dos persas, dos indianos, da Ásia Central e do Egito para a Grécia, criando um verdadeiro sincretismo cultural em seu império. Então, isso que é o helenismo, Os persas, eles já viam, como os persas tinham uma certa tolerância cultural com os povos dominados, e que tinham criado um império que ia lá da Anatólia até a Índia também. Eles acabaram já iniciando esse processo de contato cultural na Ásia, No caso, o Império de Alexandre o Grande, ele potencializa esse contato e inclui também a Grécia, a região da Grécia, a cultura grega, nesse cenário maior, O que acaba se manifestando na fundação de várias cidades no Oriente, muitas das quais se chamavam Alexandria, embora a mais popular tivesse sido a Alexandria do Egito. Depois que o Alexandre o Grande morre em 323 a.C., na ausência de um sucessor, já que seu filho não havia nascido ainda, e os generais de Alexandre, eles dividem o império e passam a guerrear entre si. Depois de vários combates, nós vamos ter, a presença de entre os grandes estados diádocos de Alexandre o Grande, o Egito, que é governado pelos Ptolomeus, a Macedônia de Cassandro, o Pérgamo, de Lisímaco, e o Império Seleucida na Ásia, que vão ser os estados diádocos, os sucessores de Alexandre o Grande. Esses impérios aos poucos são absorvidos por potências estrangeiras, Então, os persas reconquistam a independência com o Império Parta em 247 a.C., os indianos expulsam os gregos macedônios do Indo, formando o Império Maurya em 322 a.C., Além de vários reinos indo-gregos que se formam também na Ásia Central, Nós vamos ter também
a Macedônia e a Grécia sendo conquistada pelos romanos, né, em 146 a.C., e por fim o Egito é também conquistado por Roma em 30 a.C., né? Então, posteriormente a esse período dos diádocos, nós vamos ter a expansão romana pelo mar Mediterrâneo, né, que vai expandir seu império até a Gália e a Bretanha, né? Então a expansão vai levar ao enriquecimento de uma elite guerreira e comercial, o que vai levar também ao aumento das disputas pelo poder, da corrupção também, né, que culminarão na ditadura de Júlio César e depois no estabelecimento do Império com Otávio Augusto, né? No caso, é importante marcar, né, é importante deixar claro nesse sentido, né, que historicamente o helenismo, ele vai desde a criação do Império de Alexandre o Grande, né, do Império Macedônio, até a conquista do Egito em 30 a.C. No entanto, na filosofia ele tem uma duração maior, né? A filosofia romana, ela se enquadra na filosofia helenística, né? Então, assim, uma coisa que nós devemos ter em vista é que os romanos, eles não chegaram, apesar de eles terem sido uma grande potência econômica e militar e política na antiguidade, né, após os diádocos, né, os romanos, eles não chegaram a criar um sistema filosófico original, né? Então muitas vezes a filosofia romana era uma releitura e uma reinterpretação tanto da filosofia clássica quanto da filosofia helenística. Então, nesse aspecto, a filosofia helenística, ela transcende o período histórico helenístico, né? Se o período histórico helenístico ele termina no século I a.C., a filosofia helenística, ela vai durar até a ascensão do cristianismo, né? Então isso aí por volta do século IV depois de Cristo, né, em que nós vamos ter daí o surgimento da filosofia cristã, que inclusive será produto também do helenismo, né? Porque uma coisa que é bastante característica nesse sentido é justamente, né, o fato, né, de que o helenismo ele suplanta, né, aquele sistema de cidades-estado, né, que existia na Grécia. A partir de agora, nós temos um sistema imperial e o próprio pertencimento político, ele deixa de ser necessariamente vinculado à localidade e passa a ser ao império muito maior, né? E com isso também nós vamos ter ideias mais cosmopolitas nessa época, né? Nós vamos ter bastante ideias cosmopolitas e o cristianismo será uma delas, né? O cristianismo será justamente pautado numa ideia, né, de igualdade entre os povos, né? Algo que só é possível justamente em um sistema imperial e não num sistema de cidade-estado, né? Nós vamos ter também nesse período um grande desenvolvimento da filosofia natural nos territórios gregos, né, que vão ser principalmente baseados na chamada alquimia, que é uma espécie de química misturado com misticismo. Até se considera a alquimia, podemos dizer dessa forma, uma ancestral da química, né? Ela envolve alguns experimentos químicos, inclusive deixou muitas contribuições para a química moderna, como posteriormente o descobrimento do ácido sulfúrico, o descobrimento do fósforo também, né? Além de algumas técnicas como destilação, né, que são originadas com a alquimia. A origem da alquimia ocidental, ela é bastante imprecisa, né? No entanto, geralmente, tradicionalmente, costuma se remontar à origem da alquimia ocidental, mais ou menos por volta do 3º ou do 2º milênio antes de Cristo, e que é atribuído a um personagem mítico chamado Hermes Trismegisto, né? O Hermes Trismegisto, ele teria sido o fundador da alquimia ocidental, né? Que ele teria deixado registrado os princípios da alquimia, os princípios da transformação em um documento chamado Tábua de Esmeralda, né? Alguns até falam que o Hermes Trismegisto ele teria sido um faraó, o faraó Imhotep, né? Ou então mesmo que ele seria a encarnação do deus da sabedoria, o deus Thoth, né? Mas provavelmente era apenas um personagem mítico, um personagem que não chegou a existir. Nós vamos ter também um grande desenvolvimento da filosofia natural nesse período, né? Então, no contexto filosófico geral, nós vamos ter, então, após a morte de Aristóteles, né, que é geralmente quando se marca o
o fim da filosofia clássica e o início da filosofia helenística, nós vamos ter várias escolas platônicas e aristotélicas, assim como pitagóricas, que são fundadas em várias regiões do Mediterrâneo, o que acaba sendo possível no sistema imperial também. Essa livre circulação, podemos dizer dessa forma, acaba sendo bastante possível num sistema imperial, né, no qual você tem um soberano para uma grande porção, né, de um determinado continente ou de uma determinada região. Então, né, para citar alguns exemplos, né, Atenas mesmo, ela deixa de ser o centro filosófico, né, depois da morte de Aristóteles, e então, né, nós temos a fundação de um liceu aristotélico fundado por Andrônico, né, um dos discípulos de Aristóteles, na ilha de Rhodes, e depois nós teremos também uma fundação de um liceu em Alexandria, no Egito, né? E posteriormente nós teremos também em Alexandria do Egito, né, isso durante o governo ptolomaico, né, o governo dos descendentes de Ptolomeu, o general de Alexandre o Grande, e seu sucessor no Egito, a criação do chamado Museu, né, que é o Templo das Musas. E o que é o museu ou o Templo das Musas? Era um lugar que se propunha a reunir os mais variados conhecimentos, né? Então, no caso, nós vamos ter vários laboratórios zoológicos, observatórios. No entanto, o elemento mais característico do Museu de Alexandria era a grande biblioteca, que era considerada a maior biblioteca de todo o mundo, que reunia documentos de diferentes locais, né? Por isso mesmo, Alexandria começa a se tornar o grande centro filosófico, né? Por abrigar esse museu e essa grande coleção de documentos, Alexandria supera Atenas, né, como o grande centro de discussão filosófica. Tanto a filosofia mais metafísica como a filosofia natural, elas vão ter como base Alexandria. Muitos filósofos vão passar por Alexandria em algum momento de suas vidas nesse período. Outra característica também do helenismo é que ele marca também um período que acaba congelando o caráter crítico da filosofia, né? Então, o caráter das escolas cosmológica e clássica, que tinha uma vertente bastante crítica, podemos dizer dessa forma, né? Ele acaba se perdendo bastante no período helenista, que é caracterizado principalmente pelo chamado dogmatismo. E o que é o dogmatismo, né? O dogmatismo, ele é justamente, né, o vínculo a tradições anteriores, né? Então nós teremos não mais uma leitura necessariamente crítica das tradições e de filósofos anteriores, mas sim uma releitura ou uma reinterpretação sem críticas diretas aos grandes sistemas. Nós teremos a fundação de vários sistemas filosóficos no período helenista, né? No entanto, salvo os fundadores desse sistema, a maioria de seus seguidores vão apenas reproduzir ou adaptar as ideias dos fundadores desses movimentos, né? Então, em certo sentido, não haverá uma filosofia tão crítica, vai ser uma filosofia mais de reinterpretação e mais de readaptação de conceitos antigos, né? Nós vamos ter então uma grande continuidade da tradição anterior com o platonismo, o aristotelismo e o pitagorismo, né? Que vão ser filósofos que vão apenas adaptar, né? Fazer uma releitura dos textos pitagóricos, platônicos e aristotélicos sem necessariamente uma crítica direta a eles, né? Nós vamos ter também o surgimento de novas escolas filosóficas como o cinismo de Antístenes, o epicurismo de Epicuro, o estoicismo de Zenon, né, e o ceticismo de Pirro, que vão acabar, né, dando origem a novos movimentos filosóficos, mas que também serão bastante dogmáticos. Uma outra coisa que marca também, né, esse sentido é que o período helenista você tem uma diminuição com as preocupações metafísicas, embora elas ainda estejam presentes, né? O que vai acontecer, né, o que vai predominar na filosofia helenística é, por um lado, a filosofia natural, principalmente a alquimia, né, como nós acabamos de ver, e
também as filosofias de vivência, né? As filosofias de vida, vamos dizer dessa forma, né? Haverá uma grande valorização dos estudos sobre ética, né? No qual a poli já não era uma referência de cidadania. Nós vamos ter também uma nova filosofia que versa sobre a felicidade, sobre a virtude, sobre os estilos de vida, né? Então, né, você começa a ter uma filosofia natural convivendo com uma filosofia mais de vivência, uma filosofia mais de vida. Então, a própria metafísica, ela até aparece nesse período, mas ela acaba perdendo bastante a sua hegemonia na filosofia, né? No período romano, nós continuamos a tradição helenística até a legalização do cristianismo. No entanto, no período romano, né, embora haja uma grande continuação das escolas clássicas e das escolas helenísticas, né, haverá também um movimento que é tipicamente romano, que será o chamado ecletismo. O ecletismo, ele consistirá em quê? Ele consistirá em reunir diferentes pensamentos filosóficos, né? Se tornará muito popular na Roma antiga, no qual terá alguns filósofos que vão beber de várias fontes filosóficas, né? Vão acabar mesclando o pitagorismo, o platonismo, o aristotelismo, o epicurismo, o estoicismo, entre tantos outros exemplos, né? Aí então depois, né, com a legalização do cristianismo, nós já temos a consolidação de uma filosofia cristã que vai surgir a partir de judeus helenizados, né, ou imersos na realidade romana, né, fazendo com que o cristianismo tenha uma grande aproximação também com a filosofia grega, né, tanto o judaísmo quanto o cristianismo, né? Então, entre as escolas filosóficas helenísticas, nós podemos começar com a escola cínica, né, ou também chamado de cinismo, né? A escola cínica ou cinismo, ela é relativamente antiga, né, comparado com as outras, né? Ela mais ou menos convive, vamos dizer dessa forma, com a filosofia clássica, né? Então ela surge também no século V a.C. No entanto, ela acaba tendo uma oposição tanto aos sofistas quanto também aos clássicos, né? Então, né, a escola cínica, ela vai se caracterizar como? Ela vai ter como característica principal a vida em virtude e a aproximação com a natureza, né? O cinismo, ele vai muitas vezes defender a noção de autossuficiência, ou seja, de que o ser humano, ele é completo e ele pode encontrar tudo do que ele precisa na natureza, né? Então será uma escola filosófica bastante voltada para pensar na relação do ser humano com a natureza, né? Também defendia uma vida de não apego a bens materiais, né? Também criticava convenções sociais, tanto que, embora pouco se saiba dessa escola, essa escola, ela reuniu basicamente os párias da sociedade grega antiga, todos aqueles que eram marginalizados, tanto que isso explica também o nome cinismo, né? Que não tem, na verdade, o mesmo sentido de cinismo contemporâneo, né? Esse nome, cinismo, ele veio, na verdade, do termo kinon, né? Que significa cão em grego, né? Cão ou cachorro, vamos dizer dessa forma, né? E o local onde eles se reuniam era o chamado Sinosarges, né, que era o local onde os cínicos se reuniam, que ficava na periferia de Atenas. A escola cínica, ela reuniu desde ex-escravos até mesmo estrangeiros, filhos ilegítimos e também mulheres, né? Entre uma das representantes do cinismo, nós temos a Hiparquia, né, que vai ser uma filósofa da época, né, da escola cínica, que vai criticar uma série de convenções sociais que eram aplicadas à mulher, né? A questão das relações de gênero que existiam na Grécia Antiga, que eram muito bem definidas e muito bem estabelecidas. Então nós teremos vários filósofos, muitos deles serão anônimos, vamos dizer dessa forma, né? Não haverá muita informação sobre eles no futuro, justamente porque eles eram pessoas marginalizadas na sociedade grega, né? Eram pessoas que não eram benquistas, bem vistas, não tinham títulos ou não tinham direitos políticos, né? E também que se focava muitas vezes na ideia da vida em natureza e na crítica às convenções sociais, né? E na autossuficiência, ou melhor dizendo, autarquia do indivíduo, no qual o indivíduo, ele é completo e ele não precisa de nada mais
para viver, né? Então, entre os grandes representantes que nós temos da escola cínica, nós temos principalmente o fundador, né, do qual pouco se sabe sobre, o Antístenes, que teria inclusive convivido com Sócrates, né? O Antístenes, ele foi discípulo do Sócrates, pelo que nós sabemos, e ele fundou o cinismo, ou seja, ele acabou não seguindo tanto a linha do Sócrates de se preocupar com a questão da teoria do conhecimento, né? Ele seguiu uma linha mais voltada para a vida e para o estilo de vida. Pelo que nós sabemos do Antístenes, ele defendia o desprendimento com relação às convenções sociais e a virtude como único fundamento da felicidade, né? E para se alcançar a felicidade, ele defendia também o desapego a questões materiais e terrenas e a libertação das necessidades e dos desejos. Então, o Antístenes, ele vai ter essa ideia, né? Ele vai cunhar esses princípios do cinismo, da autossuficiência, né? Do autoentendimento, né? E da grande crítica às convenções sociais, né? A gente deve pensar que os cínicos, em geral, eles eram pessoas totalmente afastadas, né, do núcleo social grego, né, do núcleo social ateniense, no caso em questão, né? Então, nós podemos entender dessa forma, né, que justamente a partir desses grupos marginalizados nós vamos ter uma crítica mais formada ao sistema político ateniense, ao sistema social ateniense também. Ele também considerava o Hércules como um modelo de virtude a ser seguido, né? Apesar disso, o cinismo ele é bastante característico, né? E praticamente ele é quase sinônimo, vamos dizer dessa forma, né? Do filósofo Diógenes, né? Que é o grande representante do cinismo antigo. E quem que era Diógenes? Também conhecido como Diógenes o Cão, né? Ele que teria não só radicalizado, mas propagado as ideias de Antístenes. Acredita-se que ele teria sido um discípulo de Antístenes, né? E então ele teria fundamentado a filosofia de Antístenes e divulgado. Então Diógenes, ele defendia praticamente tudo que o Antístenes defendia também, né? Como a questão do desprendimento com relação às convenções sociais, a vida em natureza, a autossuficiência, né? Entre outros aspectos, né? Tanto que afirma-se que Diógenes ele morava em um barril, né? Ele morava em uma espécie de tonel, vamos dizer dessa forma. Ele vivia numa vida bastante simples, com mendicância, né? E gostava de desafiar as convenções sociais também constantemente. Então, né? Para se ter algum exemplo, Diógenes, acredita-se que ele fazia vários atos obscenos nas ruas de Atenas em público. E, inclusive, uma vez, né, uma série de aristocratas atenienses teria chamado ele para uma festa para divertir, para zombar dele, né? E no caso, um deles teria falado que Diógenes era como um cão. Então, Diógenes passou todo o banquete imitando o cão, até que ele subiu na mesa e urinou no aristocrata que o havia ofendido. Ele tinha também uma grande rivalidade com Platão. Constantemente ele invadia as aulas na academia de Atenas, né, na academia platônica, para atrapalhar a aula de Platão, né? Acredita-se que inclusive uma vez o Platão ele definiu o ser humano como um bípede sem penas, e o Diógenes ele teria pegado uma galinha, depenou a galinha e soltou ela na academia, falando para Platão: olhe, Platão, isso é um homenzinho, né? Já que ele alegou que a definição de ser humano seria um bípede sem penas. Então ele teve uma grande rivalidade com Platão nesse momento, né? Ele viveu uma vida bastante simples, bastante rudimentar, né? Acredita-se que ele era um escravo, né? E até existe uma série de lendas sobre como ele se tornou livre, né? Afirma-se que quando o senhor de escravos comprou o Diógenes, ele teria perguntado no que o Diógenes era bom, e o Diógenes teria respondido: eu sou bom em mandar, né? O que fez com que o senhor o libertasse, né? Mas não se sabe ao certo, né? Existe uma série de ficções também relacionada ao Diógenes de Sinope, né? Então ele desprezava completamente a moral e as teorias do conhecimento da época, e um dos eventos mais marcantes da filosofia de Diógenes foi o seu encontro com Alexandre o Grande, né? Diz que quando Alexandre o Grande conquistou Atenas, ele queria demolir a cidade. No entanto, o povo ateniense
teria então implorado para Alexandre o Grande que não o fizesse. Alexandre, então, ele teria dito que falaria com o homem mais sábio da cidade. E dependendo da resposta do homem mais sábio da cidade, ele deixaria a cidade em paz, né? Então, a população teria falado que Diógenes era o homem mais sábio. E Alexandre foi então em direção ao tonel de Diógenes, né, que era cercado por cães, inclusive, né? Alexandre se aproximou de Diógenes e então, né, perguntou para ele quem ele era, né? E Diógenes teria lançado um não te interessa para o que será o imperador no mundo posteriormente, né? Aí então, né, Alexandre o Grande fala: "Você sabe quem eu sou, né? O que eu posso fazer?" E Diógenes teria respondido: "Se você for um homem bom, nada tenho a temer, né? Se você for um homem mau, nada posso fazer", né? Alexandre já começou a ficar impressionado com a astúcia de Diógenes, né? E aí ele disse assim: "Caro Diógenes, eu sou o rei desse mundo. Eu posso dar a você o que você quiser. Eu vejo que sua vida é simples, sua vida é praticamente miserável. Eu posso dar a você qualquer coisa. Apenas peça para mim e eu irei atender o seu pedido." Diógenes teria então encarado Alexandre o Grande e teria dito: "A única coisa que eu quero nesse momento é que você saia da minha frente, pois você está atrapalhando o sol", né? Com isso, então, Alexandre ele teria ficado muito entusiasmado com a sabedoria de Diógenes, né, a astúcia de Diógenes, e decidiu não demolir Atenas, né? E acredita-se que ele teria dito, né, que se ele não tivesse nascido Alexandre, ele gostaria de ter nascido Diógenes. E Diógenes ouviu isso e teria retrucado que se ele não nascesse Diógenes, ele ainda queria ser Diógenes. Então, né, essa pequena parábola, né, essa pequena história, né, mostra justamente como que é a filosofia cínica, né? O cinismo, ele não liga para convenções sociais. Para Diógenes, não importava o que Platão falava. As ideias de Platão para ele eram tudo baboseira, era tudo bobagem, né? Esse negócio de preocupação com o conhecimento. Ele vivia tranquilamente num barril, porque ele tinha tudo o que ele precisava. Ele não precisava de luxo, não precisava de títulos, não precisava de nada mais disso. Ele considerava também a moral um construto artificial, então constantemente ele chocava a população ao desafiar a moral, né? E também, né, nessa história de Alexandre o Grande, né, mostra que ele simplesmente não liga para as convenções sociais. Alexandre o Grande era o imperador do mundo, mas para Diógenes tanto faz. Títulos são apenas títulos. Para ele não tinha importância. Para ele, o fato de Alexandre ser o rei ou imperador não o tornava mais nem menos do que Diógenes, né? Então, no campo do cinismo, nós temos entre esses os principais representantes. Claro que não são os únicos, né? Existem muitos outros filósofos cínicos, mas justamente por eles serem de grupos marginalizados, não há muito registro sobre eles, né? Mesmo Hiparquia, né, também não se sabe muito sobre a vida e sobre quem essa mulher foi, né, que teria sido integrante também da escola dos cínicos. Acredita-se que muitas mulheres eram participantes das escolas dos cínicos, né? Eles tinham uma abertura muito grande para todos os segmentos da sociedade. Já outro movimento filosófico que irá prosperar nesse momento, embora não surgir, né, será o platonismo, né? O platonismo, ele será a continuidade da filosofia platônica, carregada de um forte dogmatismo, né? Ou seja, não haverá uma crítica direta ao Platão, será mais necessariamente, podemos dizer dessa forma, uma reinterpretação e uma readaptação dos textos platônicos, né? E que vai ocorrer, né, com a continuidade da Academia de Platão, né? Então, a Academia de Platão em Atenas, mesmo após a morte de Platão e depois de Aristóteles, ela permanece, né? Aí, né, ela passa a ser chefiada pelos discípulos de Platão. Então, né, a academia ela terá uma longa duração, né, ela irá durar até mesmo quase 1000 anos, né, podemos dizer dessa forma. Ela só será fechada de fato em 529 depois de Cristo, né, por ordem do imperador bizantino Justiniano, que vai proibir a
prática da filosofia pagã no Império Bizantino, né? Isso, inclusive, vai levar muitos filósofos da academia para a região da Pérsia, né? Inclusive, eles vão lá para a região da Pérsia e depois, né, quando o Édito de Justiniano é revogado, eles acabam retornando para o Império Bizantino, né? Inclusive, essa fuga, né, vamos dizer dessa forma, dos filósofos platônicos para a Pérsia, ela vai ter muita influência na filosofia islâmica, né? Na filosofia árabe, porque, né, o fechamento da academia platônica por Justiniano vai fazer com que muitos dos textos clássicos se percam no Ocidente, né? Então haverá apenas alguns fragmentos e muitos traduzidos em latim, né? A gente deve pensar que mesmo a Biblioteca de Alexandria, ela será incendiada também, né? Ela será incendiada principalmente durante a conquista romana do Egito e posteriormente, né, numa guerra civil que ocorrerá, né, entre cristãos e pagãos em Alexandria também, né, que vai ser um novo incêndio até ela ser totalmente, né, o que restou dela ser queimada durante as invasões árabes, né. No entanto, o que nós devemos ter em vista é que muito da filosofia clássica, ela se perde, né, com isso. E os filósofos platônicos e aristotélicos, eles acabam então se refugiando na Pérsia, nos territórios muçulmanos, e lá eles começam a divulgar os ideais, né, platônicos e aristotélicos, que vão dar a base para a filosofia islâmica, né? Então, enquanto o Ocidente ele vai acabar perdendo muitos elementos da filosofia clássica, né, sobretudo o mundo islâmico vai ter sua raiz também na reinterpretação da filosofia clássica. Então, né, como que será o platonismo nessa época? A academia ela vai tomar diferentes rumos, né? Nós vamos ter inicialmente Espeusipo, Xenócrates, Polemon e Crates, que vão ser os representantes da velha academia, no qual o pensamento de Platão é misturado com a filosofia pitagórica, predominando a matemática como base da filosofia, né? Então, nessa primeira fase pós-aristotélica, nós teremos um platônico pitagorismo, né? Que, na verdade, Platão ele já era em si próximo de Pitágoras, ele tinha uma grande valorização da matemática e também da geometria, né? Então, há uma continuidade desse processo nessa primeira fase, né, chamada fase da velha academia. Aí depois nós teremos então a média academia com Arcesilau e depois Carneades, né, que irá inaugurar a nova academia, né, e os sucessores de Carneades, Clitômaco e Filon de Larissa, eles começam a adotar uma vertente mais cética, né, ou seja, eles adotam um platonismo mais cético. Nós iremos ver o que foi o ceticismo, mas o ceticismo, a grosso modo, ele foi um sistema filosófico que negava as verdades absolutas e negava o dogmatismo, né? Então, justamente numa época em que o dogmatismo acaba imperando bastante na filosofia ocidental, né? O ceticismo ele surge como uma reação ao dogmatismo ao criticar a ideia de verdades absolutas. Depois, com Antíoco de Ascalon, a velha academia é retomada, né, e rompe com o ceticismo, né, volta o pitagorismo, né, e também, né, o Antíoco de Ascalon, ele acaba adotando também o estoicismo e o aristotelismo também na academia de Platão, né, ele acaba tomando um platonismo bem eclético. Aí no século III, depois de Cristo, depois de um período de decadência da academia, nós temos alguns filósofos que formam o neoplatonismo, né, o neoplatonismo então, né, depois desse período de decadência da academia, né, com o retorno da chamada velha doutrina ou velha academia, né, nós temos alguns filósofos então que fundam um novo platonismo, vamos dizer, dessa forma, que acaba se baseando no platonismo antigo, mas que tem algumas diferenças fundamentais. Nesse sentido, o neoplatonismo ele será também uma das bases para a filosofia cristã, né? Justamente naquela ideia do mundo das ideias ser o mundo de Deus, né? Haverá essa grande interpretação também, né? Um dos grandes representantes do neoplatonismo será o filósofo Plotino, que é com certeza o mais expoente desse período, né, o maior expoente desse período filosófico. O Plotino, né, que ele era de Licópolis, na época do Egito Romano, em 204 d.C., ele fundou uma escola platonista em Roma, né? Então ele acabou fundando uma escola platonista no Império Romano, né, que já era divergente com relação à Academia de Atenas. E no caso, o Plotino, ele teria escrito um texto, né, que é chamado de
metafísica, né, no qual ele critica o racionalismo clássico e a presença do misticismo espiritualista neopitagórico e alexandrino, né? Então, o Plotino, ele busca, por um lado, resgatar os elementos platônicos originais. Segundo ele, as transições que ocorreram na academia de Platão levaram o platonismo a um viés mais místico, a um viés mais pitagórico, ocultista, né, que não era característico do Platão original. Então o Plotino, ele busca então retomar os valores platônicos originais, né? Então, no caso, ele vai fazer uma reinterpretação do mundo, da diferença entre mundo sensível e mundo das ideias de Platão, né? No qual o mundo sensível seria o mundo material, aquele que nós percebemos pelos sentidos e que é enganoso, e o mundo das ideias, ou mundo inteligível, seria o mundo conceitual, né? O mundo abstrato, que é eterno e imutável, que só pode ser alcançado pela filosofia. Para Plotino, a realidade ela não se divide apenas nessas duas grandezas. Existe um intermediário entre o mundo das ideias e o mundo sensível. Nesse sentido, ele acaba formulando a teoria das três hipóstases, que seriam as três realidades. O uno, que é o eterno, imóvel, transcendente e inacessível, que seria daí o mundo das ideias, né? Aí nós temos também a psique, que é a alma do mundo, que já diz respeito ao mundo sensível, já é mais próximo do mundo sensível e como o ser humano incorpora o mundo sensível. No entanto, nós vamos ter um mundo, uma realidade intermediária entre o uno, que é associado ao mundo das ideias, e a psique, que é associada ao mundo sensível, que será o nous, né? Esse termo é muito importante porque ele vai aparecer na filosofia constantemente, né? Nous, que é muitas vezes traduzido como intelecto ou mesmo espírito, né? Que vai ser traduzido depois no latim para mens, né? Que vai significar também tanto mente quanto intelecto, às vezes também vai ter a interpretação de espírito, né? E no caso, o nous, né, o intelecto, ele seria o grande mediador entre o mundo ideal, que seria o uno, e o mundo sensível, que seria relacionado, que seria percebido pela psique, né? Então, nesse aspecto, o uno seria a emanação, né? Ele geraria emanação como as luzes do sol, que perdem força até se transformar em matéria. O nous já é correlacionado ao mundo das ideias, né? Então, a forma como nós interpretamos o mundo das ideias. A psique se origina do intelecto e é o princípio do movimento e da diversidade, né? Então, nesse sentido, o Plotino, ele pega aquela teoria do mundo das ideias e do mundo sensível do Platão e, no entanto, ele reformula, né? Então, nós temos o uno, que é totalmente inacessível, né? Que seria o relacionado ao intelecto, ao mundo das ideias, né? E a psique, né, que é como o ser humano ele se relaciona com o mundo sensível, tendo o nous, né, que seria a mente, o intelecto, como um mediador entre o mundo sensível e o mundo ideal, né? Plotino será o maior representante do neoplatonismo, inclusive suas ideias terão grande importância também posteriormente para a filosofia cristã, né? Então, muitos dos primeiros filósofos cristãos e até mesmo judeus helenizados vão estudar Plotino por conta da grande análise que ele faz da filosofia de Platão. Até mesmo a filosofia de Plotino ela chega a se confundir com a filosofia de Platão nesse período, embora fossem duas filosofias diferentes, mas como muitas vezes carecia-se de textos platônicos, né, principalmente depois com o fim da Academia de Atenas, nós temos, né, muitas vezes a filosofia de Plotino, né, sendo associada à filosofia de Platão e não à interpretação da filosofia de Platão. Tanto que a gente pode ver que os primeiros filósofos cristãos eles vão se apoiar no platonismo, mas um platonismo que é bastante diferente do Platão original, né? Que é um ponto que nós iremos trabalhar posteriormente. Santo Agostinho mesmo é um exemplo disso. Entre outros filósofos platônicos, entre outros filósofos platonistas que nós podemos destacar nesse período, nós temos o Porfírio, da região de Tiro, na Fenícia, né? Na época sob domínio romano, que foi discípulo de Plotino e escreveu a Vida de Plotino, no qual divulgou as obras e o pensamento de Plotino. Ele escreveu um texto também chamado Contra os Cristãos, no qual ele critica o cristianismo e, inclusive, ele influencia o imperador Juliano Apóstata a restaurar o paganismo no Império Romano. Só para contextualizar,
né? Anteriormente, né, nós tínhamos o Constantino. O Constantino ele teria promulgado o chamado Édito de Milão, né? O Édito de Milão ele permitiu a liberdade de culto aos cristãos, né? Depois nós vamos ter o Teodósio, né, que vai acabar criando o Édito de Tessalônica, né, no qual o cristianismo será a única religião permitida dentro do Império Romano. No meio termo, vamos dizer dessa forma, né, nós teremos o imperador Juliano Apóstata que tenta ilegalizar novamente o cristianismo e restaurar o paganismo romano. No entanto, essa medida acaba não dando certo porque o cristianismo ele já era muito forte no Império Romano. Mesmo antes da legalização por Constantino, e o cristianismo ele já tinha grande força no Império Romano entre as camadas populares. Depois, com a legalização, vários outros setores acabam se convertendo também, né? Então foi uma medida que acabou morrendo com o próprio imperador Juliano Apóstata, mas que ele foi influenciado por Porfírio. Porfírio também ele editou vários textos de Plotino, criando as chamadas Enéades, né, que é o que seria a obra magna de Plotino, no qual grande parte de suas ideias estão expostas, né? No entanto, o Plotino mesmo ele não chegou necessariamente a escrever as Enéades, né? Porque as Enéades elas vieram de vários textos do Plotino, vários textos escritos separadamente do Plotino que foram então colocados em um mesmo livro, né? E acredita-se que Porfírio teria sido responsável por essa edição. Nós teremos o Iâmblico de Calcis, né, na Síria romana, que vai fundar uma escola platônica na Síria e ele será comentador tanto de Platão e Aristóteles, tendo uma influência neopitagórica também. Então ele terá um pensamento bastante eclético, né, ao misturar as tradições platônicas e aristotélicas e a influência neopitagórica também, né? Já é o Proclus, que já pega o período do Império Bizantino, já, né, em 412, na época o Império Romano do Oriente, né, ele reabre a Academia de Atenas depois desse período de decadência e passou a ser um comentarista de obras de Platão, gerando interpretações dominantes no final da Antiguidade e período medieval, né? Então, como eu falei anteriormente, muito do que se tinha, né, do pensamento platônico no começo da Idade Média não era o platonismo original, muito veio de Plotino, né? E outro que contribuiu também para essa formação do platonismo medieval foi o Proclus, né? Que fez várias interpretações dos textos platônicos que muitas vezes eram mal traduzidos ou então que receberam uma influência de Plotino também, né? Aí nós teremos o Damácio, né, de Damasco no Império Bizantino, e que foi o último líder da Academia Ateniense, né, e que acaba migrando para a Pérsia depois do imperador Justiniano mandar fechar todas as escolas que eram pagãs, né, todas as escolas de filosofia pagã, né, então que vai inclusive dar origem à filosofia islâmica posteriormente, essa síntese da filosofia grega com a filosofia persa e a religião islâmica, né? E o Simplício, né, que é da Cilícia no Império Bizantino, né, que ele foi discípulo de Damácio e depois, né, ele retornou a Atenas após o Édito de Justiniano ser revogado. Ele teria então tentado restaurar a Academia Platônica, mas isso acabou não sendo bem sucedido, né? E ele é lembrado pelo comentário à física, no qual ele acaba muitas vezes fazendo uma releitura da física aristotélica. Isso é importante em grande parte também porque as noções da física aristotélica que vão prevalecer durante todo o período medieval, elas acabaram sendo esquematizadas pelo Simplício, né? Então, muito da interpretação do Simplício da física aristotélica que vai acabar dando origem à ciência aristotélica, né, que vai prevalecer durante a Idade Média, né? Então, né, nessa aula nós vimos as principais características do helenismo, a escola cínica, que foi uma escola bem original, no caso, no período helenístico, embora ela seja anterior à formação do helenismo, né, e que era bastante crítica do dogmatismo, das convenções sociais e da moral, e as reinterpretações do platonismo no período helenístico, né? Então, na próxima aula nós continuamos a ver os outros movimentos filosóficos do período helenista. Uma boa tarde a todos e tudo de bom.